Boa noite a todos. A graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa. Aqui a gente bate escanteio, corre para o gol, cabeceia, faz de tudo, né, para o reino. Estamos aqui para servir, né? Irmãos, abram comigo, livro de Atos, capítulo 13, dos versículos 1 ao 3. Atos 13, de 1 a 3. Atos, capítulo 13, de 1 a 3, assim diz a palavra de Deus. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos aqui para ouvirmos o Senhor, ouvirmos a Tua palavra, sermos alimentados de Ti. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Sabemos, ó Pai, das nossas limitações. Sabemos, ó Deus, que nós nem de longe somos aquilo que nós deveríamos ser. Mas, Pai, por amor e por graça e por misericórdia, o Senhor continua nos amando. O Senhor continua nos aceitando. O Senhor continua, ó Pai, derramando o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Nós somos gratos, ó Deus, porque nós não merecemos absolutamente nada do Senhor. E o Senhor nos deu tudo. Obrigado, Deus. Abra o coração e a mente das pessoas que aqui estão, para que a Tua palavra, ó Pai, penetre, faça morada, encontre um lugar, ó Deus, e frutifique, para que a Tua igreja, ó Pai, possa crescer em santidade, em consagração. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós estamos encerrando o primeiro bimestre do ano de 2025, e se você se recorda, esse ano a gente vai trabalhar com temas específicos a cada 2 meses. Vocês se lembram que a gente falou isso no começo do ano? Sim? E este primeiro bimestre, qual que era o tema? Consagração, exatamente. O tema do próximo bimestre será avanço. E o texto que nós lemos, o texto que nós vamos meditar, ele tem tudo a ver com esses 2 temas: consagração e avanço. E para falar sobre isso, para falar sobre consagração e para falar sobre avanço, não tem nenhum exemplo melhor do que a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia foi uma igreja extremamente importante para o cristianismo. Foi lá que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ela é um modelo e deve servir de inspiração para nós. Ela tinha algumas marcas, a igreja de Antioquia tinha algumas marcas que devem ser imitadas, pois mesmo depois de vários séculos, ela continua influenciando, ensinando e nos trazendo a meditar. A igreja de Antioquia realmente era uma igreja extremamente importante. Ela é importante para todas as épocas do cristianismo. E conforme eu disse, ela tinha algumas marcas, algumas características que devem nos esperar ainda hoje, que devem nos influenciar. Eu quero que você volte comigo ao texto. Nós vamos analisar, dentro desse pequeno texto, dentro dessa pequena parte das Escrituras, essas marcas, algumas marcas que tinha ali na igreja de Antioquia, e com a graça de Deus, eu quero muito que a gente imite essas marcas. Eu quero muito que a igreja presbiteriana Ebenezer, do bairro Tocantins e do bairro Novo Mundo, olhe para a igreja de Antioquia como um exemplo a ser seguido, e siga de fato aquilo que essa igreja, que é tão importante para o cristianismo, tem a nos ensinar. Então volte comigo ao texto, no versículo 1. Assim diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, em primeiro lugar, a igreja de Antioquia era uma igreja aberta às pessoas, e era uma igreja dedicada ao estudo da palavra de Deus.
Lucas começa dizendo que na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres. Só que ele não separa, ele não indica aqui quem eram os profetas, dessa lista que ele passou, e quem eram os mestres. Mas o fato é que outra marca que havia na igreja de Antioquia é que os dons espirituais fluíam ali. A gente percebe que existia os dons de Deus fluindo nessa igreja, ao ponto que nessa igreja tem mestres e nessa igreja tem também profetas. Dentro desta lista que Lucas nos fala, ele cita Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. O primeiro da lista é Barnabé. Barnabé é uma figura extremamente importante do início do cristianismo. E neste momento histórico, neste momento de Atos, ele era a grande referência desta lista, pois ele foi colocado no topo dela. Ele foi colocado como o primeiro dessa lista, isso é muito significante. Isso a gente percebe, por exemplo, quando a gente lê a lista dos apóstolos. O primeiro que sempre é mencionado é Pedro. De alguma forma, Pedro era uma espécie de líder. E das 4 listas que nós temos dos apóstolos, Pedro sempre é colocado como primeiro. Então, toda vez que alguém é colocado em primeiro lugar numa lista, significa que, de alguma forma, ele é o mais importante, ele é a figura mais importante daquela lista. Então, nesse momento histórico, Barnabé, ele era essa figura. Ele tinha essa liderança. Se vocês se recordam, foi Barnabé que ajudou a igreja a aceitar Paulo e na sua genuína conversão. A igreja estava com medo de Paulo. Óbvio, ele era um perseguidor da igreja. Então Paulo chegou à igreja e as pessoas não queriam ter contato com ele. Foi Barnabé que fez essa ponte. Foi Barnabé que chama Paulo, chama a igreja e fala assim: irmãos, ele agora é do nosso. Ele é do nosso time agora. Então Barnabé realmente ele é uma figura muito importante, ele foi um líder muito importante no cristianismo. O segundo desta lista é Simeão, que Lucas diz chamado Níger. O termo Níger significa de uma forma mais direta, alguém de pele negra. Então possivelmente ele era africano. Alguns estudiosos identificam esse Simeão, o Níger, como Simão Cirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Só que não existe uma unanimidade nessa informação. Mas alguns estudiosos acreditam sim, que esse Simeão, Níger, era aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. O terceiro da lista é Lúcio de Cirene, que alguns estudiosos também acham, indicam que pode ser o próprio Lucas, o próprio autor do livro de Atos. Mas também não é unanimidade. Mas o fato é que existia esse homem chamado Lúcio de Cirene. O quarto da lista é Manaém. Ele era uma espécie de irmão de leite de Herodes. Herodes, o tetrarca, aquele que mandou matar João Batista, que escarneceu de Jesus. Ele era uma espécie de irmão de leite dele. Então era um homem que vivia na corte real. E o último da lista é Saulo, que para nós conhecemos como apóstolo Paulo. Então perceba que esse grupo era um grupo cheio de diversidade. Alguns judeus, outros gentios, alguns que viviam fora da realeza, outros que viviam dentro da corte real, israelitas, africanos e até um ex-perseguidor da igreja. Realmente era um grupo de pessoas diferentes, de lugares diferentes e de contextos diferentes. Ali haviam judeus e gentios vivendo em amor e em comunidade. Porém, o que me chama a atenção não é necessariamente a diferença que eles possuíam, mas o propósito que os unificava. Aquilo que eles tinham em comum. Estes eram homens consagrados, separados ao serviço do Senhor. Homens que tinham uma chama em seus corações, que tinham um propósito e uma missão. Homens que estavam sempre prontos a servir. Nós estamos terminando o primeiro trimestre. E o primeiro trimestre a gente meditou sobre consagração. E muitas vezes a gente não entende ou confunde o que é consagração. Muitas pessoas confundem consagração com santificação. Mas não, consagração significa a dedicação amorosa e sacrificial ao serviço de Deus. Quando eu olho para a nossa igreja, eu também vejo essa diversidade.
Nós somos muito diferentes. Nós somos pessoas que chegaram aqui vindos de contextos diferentes, de igrejas diferentes, de culturas familiares diferentes. Há 4 anos atrás, eu não sabia que existia a Igreja Presbiteriana Ebenezer, não tinha a mínima ideia. Eu não conhecia ninguém que está aqui. Mas olha como que Deus faz. Olha como que é o poder de Deus. Eu não conhecia vocês, vocês não me conheciam. De repente Deus me trouxe para cá. De repente a gente começa a viver em comunidade. De repente a gente começa a viver em amor. E daqui a pouco está todo mundo desejando a mesma coisa. Essa é a beleza do cristianismo. Deus, ele junta pessoas e em pouco tempo de relacionamento, ele coloca esse desejo, essa vontade de buscarmos a mesma ação do Espírito. E é interessante como que nós, aqui, a Igreja Presbiteriana Ebenezer, como nós somos uma igreja que não se contenta com o raso, graças a Deus por isso. Nós não nos contentamos com o raso, nós não nos contentamos com a margem, nós queremos sempre mais. Nós queremos mais de Deus, nós queremos mais do Espírito, nós queremos mais de Cristo, nós queremos experimentar o mover do Espírito. E é interessante que ao conversar com as pessoas aqui da nossa igreja, ao mandar mensagem para um, a conversar com o outro, eu consigo perceber que está todo mundo buscando a mesma coisa. Todos querem um avivamento, todos querem de fato viver uma espiritualidade mais profunda. Da mesma forma da igreja de Antioquia, nós somos muito diferentes, mas com o Espírito em comum. E uma igreja unida no mesmo propósito, ela se torna uma igreja imparável. Uma igreja que está unida no mesmo propósito, no mesmo Espírito e na mesma missão, ela se torna uma igreja imparável, uma igreja inabalável. Mas para isso nós precisamos estar abertos às pessoas. A igreja não deve ser um grupo fechado. A igreja não deve ter as portas fechadas. Nós não podemos nos contentar apenas com as pessoas que já estão aqui. As portas da igreja devem estar sempre abertas para receber pessoas, para receber Barnabés, para receber novos Lúcios, novos Saulos, pessoas que chegam aqui sedentas da palavra, que querem ouvir a mensagem do Evangelho, e nós não podemos ser um empecilho para essas pessoas não chegarem. Assim como a igreja de Antioquia, que tinha as portas abertas, porque tinha pessoas de todos os lugares nela. A igreja de Antioquia não se fechou nela mesma. Assim nós também não devemos nos fechar. E deve existir em nós um desejo real de ver pessoas entrando, ouvindo a mensagem e sendo transformadas. Pessoas querendo se consagrar de fato ao serviço de Deus. Então, assim como na igreja de Antioquia, esse desejo precisa estar pegando fogo em nós. Precisa ser um desejo ardente em nós. E nós precisamos nos alegrar com isso. Nós precisamos nos alegrar com as pessoas chegando e recebendo a mensagem do Evangelho. E para isso nós precisamos ser uma igreja acolhedora. Uma igreja que integra, uma igreja que envolve, uma igreja que une, uma igreja que inclui. Conforme eu disse, nós não devemos ser uma igreja que coloca empecilhos, coloca barreiras para as pessoas chegarem. Qualquer pessoa é muito bem-vinda entre nós. Isso deve ser algo ardente em nosso coração. É muito comum a gente querer se fechar em nosso grupo. É muito comum. Mas é isso que o mundo faz. O mundo faz isso. O mundo se fecha em grupos. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou flamenguista, eu sou vascaíno. Mas nós não devemos ser assim. A igreja deve ser uma igreja que acolhe, que recebe, que ama, que integra, que facilita. Essas portas têm que estar sempre escancaradas. E qualquer pessoa que entrar aqui é muito bem-vinda. Então essa era uma marca muito forte na igreja de Antioquia. Uma igreja que era aberta às pessoas. E eu quero muito que a nossa igreja tenha essa marca. Uma igreja que seja aberta às pessoas. Porém, a igreja de Antioquia tinha uma outra marca também muito forte. Era uma igreja que estudava a palavra. Aqui, Lucas diz que esses homens eram profetas e mestres. Homens que eram consagrados ao ensino.
E essa é uma marca que deve existir em qualquer igreja genuinamente bíblica. O estudo da palavra ela não pode ser negligenciado. E graças a Deus, pela misericórdia e pela bondade de Deus, nós temos muitos bons mestres na nossa igreja. Muito boas pessoas que ensinam. Só que eu sinto falta de bons discípulos. De pessoas que de fato querem aprender. Por exemplo, a nossa escola bíblica dominical, ela está indo bem, só que ela poderia estar muito melhor. A gente tem recebido bons números, mas eu sinto falta dessa fome, e dessa vontade, dessa sede da igreja de querer aprender mais, de querer se preparar, de querer conhecer o Senhor, conhecer a palavra. Então hoje a gente está conseguindo colocar na escola bíblica dominical cerca de 40 pessoas, mas poderia ter 50, poderia ter 60. Nós somos uma igreja que tem mais de 120 membros, só aqui no Tocantins. Então, pelo menos metade poderia estar aqui. Então, conforme eu disse, nós temos bons mestres, mas talvez está nos faltando bons alunos. Pessoas que realmente querem aprender, da mesma forma os nossos PGs. Está indo muito bem. Hoje nós estamos com 3 PGs, mas eu sinto falta de mais pessoas querendo se envolver com os PGs. Pessoas que abram as suas casas para receber um PG lá. Pessoas que querem liderar. Pessoas que querem dar aula. É um sonho do nosso coração ter 10, 15, 20 PGs em Uberlândia. Mas para isso a gente precisa ter pessoas querendo. Pessoas querendo aprender, assim como na igreja de Antioquia. Pessoas querendo aprender a palavra de Deus. Então essa é uma marca, 2 marcas importantes na igreja de Antioquia. Uma igreja que era aberta às pessoas e uma igreja que amava a palavra de Deus, amava estudar a palavra de Deus. Então eu quero muito que a igreja Ebenezer tenha essas 2 marcas também. Avançando no versículo 2, a gente lê o seguinte: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então o versículo 2 começa falando de uma outra marca visível na igreja de Antioquia. Ela é uma igreja aberta a Deus e sensível ao Espírito. A igreja de Antioquia se consagrava por meio da adoração, do jejum e da oração. Ela era uma igreja que buscava a face de Deus. E o resultado dessa busca não poderia ser outro. Eles buscavam a face de Deus e, por isso, eles eram sensíveis ao Espírito Santo. E algo importante que nós devemos entender é que, apesar do Espírito Santo ser soberano em suas ações, ele não age à parte da igreja. O Espírito Santo só pode agir por meio da igreja, em sintonia com a igreja. Até porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, por mais que tenha essa soberania no agir do Espírito Santo, o Espírito Santo ele age por meio da igreja. Então é a igreja que adora e jejua, mas é o Espírito quem levanta, é o Espírito quem envia. E nós vemos que essa igreja tinha ouvidos atentos à voz do Espírito. O mover do Espírito é dinâmico. O mover do Espírito é constante. E o mover do Espírito é sobrenatural. E nós precisamos ser assim também. Nós precisamos ser uma igreja sensível ao Espírito. Então, quando você vê uma pessoa, por exemplo, triste, uma pessoa desanimada, uma pessoa passando por alguma dificuldade, nós precisamos ter essa sensibilidade para ir até essa pessoa e levar uma palavra de ânimo, uma palavra de força. Ao ver uma pessoa fraca, uma pessoa em pecado, nós precisamos ter coragem de ir até essa pessoa e confrontar essa pessoa. Se a gente perceber uma pessoa sem esperança, a gente precisa ter uma palavra de Deus para chegar até essa pessoa e trazer esperança a ela. Mas isso só acontece com uma igreja que tem sensibilidade ao Espírito. Porque senão eu vou vir aqui, eu vou ver todo mundo e achar que está todo mundo ok. Eu até estava falando isso hoje mais cedo, com uma jovem. É muito fácil a gente ver as pessoas vindo aqui no culto e achar que está tudo bem. Mas muitas vezes as pessoas estão aqui dentro da igreja e estão perdidas dentro da igreja. Elas estão aqui, mas estão sem identidade. Estão aqui, mas estão desconectadas.
Somente alguém que tem sensibilidade ao Espírito pode enxergar algo assim. E o Espírito Santo, ele está movendo. O Espírito Santo, ele está andando entre nós. Mas nós precisamos buscar a face de Deus. Nós precisamos nos consagrar. Nós precisamos adorar, nós precisamos jejuar, nós precisamos buscar a Deus em oração. Nós precisamos estar aberto a Deus. E ao mover, mas Rafael, aberto a Deus, é claro que nós somos abertos a Deus. Não, queridos, nem sempre. Sabe quem que impede o avivamento? A própria igreja. Nós impedimos o avivamento. Quando nós queremos fazer tudo de forma mecânica, tudo de forma automática, quando não há consagração, quando não há jejum, quando não há oração, quando não há adoração, a gente está fazendo de forma mecânica. E nós mesmos estamos impedindo o mover e o avivamento de Deus. A igreja de Antioquia era diferente. Era uma igreja aberta a Deus. Uma igreja que tinha um ouvido atento, sensibilidade, porque era uma igreja que buscava. Nós iniciamos esse ano com jejum. E o que nós recebemos, o que eu pelo menos recebi, de testemunhos de pessoas que encontraram um norte na sua vida, ou que foram curadas, ou que tiveram respostas de oração, foram vários. Porque é isso que Deus faz quando a igreja está também em movimento. Quando a igreja está em movimento, o Espírito também está se movendo. Então, assim como a igreja de Antioquia, nós precisamos estar abertos a Deus, estar abertos ao mover de Deus. Tem um teólogo chamado Leonard Ravenhill, que escreveu um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento. Ele diz o seguinte: Deus não desperdiça seu poder. Se quisermos ser poderosos na obra dele, temos de ser poderosos com ele. Quando nós estamos buscando verdadeiramente a face de Deus, a nossa pobreza, ela se encontra com a riqueza de Deus, a nossa fraqueza se encontra com o poder de Deus. Se a gente quer ser uma igreja forte, uma igreja realmente que já está pensando no avanço, que já está pensando no segundo bimestre desse ano, a gente precisa voltar às raízes do cristianismo. A igreja sempre foi uma igreja que orava, uma igreja que jejuava, uma igreja que se consagrava. Onde nós perdemos isso? E por que nós perdemos isso? O fato é que a igreja de Antioquia entendeu isso. Mas será que nós entendemos? Será que nós entendemos que a gente não consegue sozinho? Que a gente não consegue dar um passo se o Senhor não estiver à nossa frente? Será que nós ainda não entendemos que essa obra não é nossa? Que se a gente quer, de fato, alcançar alguma coisa, avançar no serviço do Senhor, avançar no reino, tem que ser por meio da dependência do Espírito. Será que nós não entendemos isso ainda? Porque a igreja de Antioquia entendeu. Então essa é uma marca que eu queria que nós tivéssemos aqui. Uma igreja que de fato seja aberta a Deus. Que não coloque empecilhos para que o Espírito possa mover. Que em cada louvor, em cada música, que você possa adorar e adorar de fato. Que o seu coração possa ser derramado diante do Senhor, em cada louvor, em cada canção que a gente cantar aqui. Que o seu corpo, o seu próprio corpo, possa ser expressão desse louvor. Que você possa adorar a Deus na sua casa, no seu individual, buscando o Senhor, a face de Deus, em oração, em jejum. O fato é que muitas vezes a gente espera uma chamada da igreja, uma chamada do conselho para a gente fazer alguma coisa. Está todo mundo em suas casas, então a gente fica esperando o conselho chamar para todo mundo orar. Não, querido. O conselho não precisa chamar. Seja você mesmo que convide as pessoas. Junte 2, 3, vamos na igreja, vamos orar, vamos. Vamos jejuar, vamos nos consagrar ao Senhor, vamos. Você não precisa do conselho para isso. Busque o Senhor. Seja aberto ao Senhor. Essa era uma marca da igreja de Antioquia. Então eu queria que a gente voltasse a esse velho cristianismo. Um cristianismo que adora. Um cristianismo que jejua. E um cristianismo que ora. Uma igreja aberta a Deus. Uma igreja sensível ao Espírito. Sabe, Deus tem tanta coisa a fazer. Deus tem tanto mover ainda em nosso meio. Quem está aqui na igreja há mais tempo já sabe, né? Tanto que Deus já moveu
em nosso meio. Mas Deus quer mover muito mais. Para isso nós precisamos estar abertos a Ele. Você precisa estar aberto a Ele. Para isso você precisa se consagrar. E a consagração é essa separação. Você se separa para o serviço do Senhor. Assim como aqueles homens que estavam orando e jejuando, estavam sendo consagrados para uma missão, para um serviço, assim somos nós. Então essa era uma das marcas também da igreja de Antioquia. Uma igreja aberta a Deus, uma igreja sensível ao Espírito. E avançando, no versículo 3, olha o que diz. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, em terceiro lugar, a igreja de Antioquia era aberta ao mundo e era uma igreja obediente. A igreja de Antioquia, ela tinha um espírito missionário. E sem dúvida nenhuma nós podemos dizer que é uma igreja que impactou o mundo. Porque de lá saíram vários missionários que levaram a mensagem de Jesus a todos os lugares. A mensagem de Jesus era tão presente, era tão intensa nessa igreja, a mensagem de Jesus como Cristo era tão intensa ali, que ali foi o primeiro lugar, conforme eu disse, que os discípulos foram chamados de cristãos. E quando eu falo que a igreja de Antioquia era aberta ao mundo, eu não estou dizendo que ela era aberta à cultura do mundo. Eu não estou dizendo que ela se deixava levar pela cultura. Na verdade, ser aberta ao mundo é justamente o contrário de ser fechada ao mundo. A igreja de Antioquia, na verdade, era uma igreja que estava disposta a se sacrificar para que o evangelho fosse levado a todos os lugares. Só que, infelizmente, eu já disse isso algumas vezes aqui, infelizmente a igreja ela tem perdido esse espírito missionário. E quando eu falo em missões, a primeira coisa que nos vem à mente é a gente entrar dentro do avião, atravessar o oceano e pregar o evangelho em outro continente. Só que não é isso que eu estou querendo dizer. Você não precisa pegar um avião, atravessar o oceano e pregar o evangelho em um outro país. Mas você pode atravessar a rua da sua casa e pregar o evangelho para o seu vizinho. Você pode atravessar a sua sala de aula e pregar o evangelho para o seu colega. Você pode atravessar a cidade, pregar o evangelho para o seu parente, pregar o evangelho para um amigo. A igreja de Antioquia tinha isso muito forte. Tinha um espírito missionário. Charles Spurgeon dizia que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Para isso, para que possamos ser de fato missionários, o evangelho tem que estar queimando em nós. Às vezes as pessoas me dizem que não conseguem pregar o evangelho. Eu não consigo, Rafael, eu não consigo pregar o evangelho. Querido, se você não consegue contar a experiência que Jesus fez na sua vida, seria até interessante você rever se você de fato conheceu o evangelho. Porque é impossível você receber a graça de Deus não ser impactado por essa graça. Eu vejo alguns vídeos na internet de pessoas que eram surdas e ao colocar o aparelho auditivo, ouvindo pela primeira vez, é nítida a emoção nessas pessoas. As pessoas choram, essas pessoas querem contar a experiência que estão tendo. E eu tenho certeza que a sua experiência com Jesus é muito mais forte do que alguém que está ouvindo pela primeira vez. É isso que você tem que contar para as pessoas. É isso que você tem que falar. Quem é Jesus? Quem é Cristo? Eu tenho certeza que a sua experiência é muito mais forte. A sua mensagem é muito mais forte do que, eu era surdo e agora estou ouvindo. Aquilo que você tem para falar é muito maior. E as pessoas estão sedentas disso. As pessoas querem ouvir isso. A sua experiência realmente é muito mais intensa do que alguém que não conseguiu ouvir e agora ouve. Eu tenho certeza que você se recorda do dia da sua conversão. Eu tenho certeza que você sabe o que aconteceu. Eu sei que tem essas marcas em você. Eu sei que você se lembra de cada detalhe, do sentimento, da sensação que você teve, quando seus olhos foram abertos, quando a cruz se tornou real para você, quando a graça te alcançou. Eu tenho certeza. Então o que você deve fazer com isso? Você deve ir contar ao máximo de pessoas possíveis aquilo que Jesus está fazendo e tem feito na sua vida.
É esse espírito missionário que nós queremos que a igreja tenha. Porque essa era uma marca importante na igreja de Antioquia. Uma igreja que estava pronta a servir. Uma igreja que estava pronta a obedecer. Então, se no versículo 2 nós lemos que o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé, no versículo 3 lemos que eles obedeceram a esta ordem e saíram em missão. Algo que nós precisamos ter em mente, algo que é importante, é que quando nos reunimos, seja aqui, seja no PG, nós precisamos nos reunir sempre com a ideia de que nós estamos nos preparando para a próxima missão. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui nos enchendo de Cristo, nos enchendo da palavra de Deus, nos preparando para a próxima missão. Mas nós precisamos estar prontos. Isso fica muito visível na nossa igreja, no nosso modelo de igreja, que é o modelo de igreja multilocal, porque nesse modelo de igreja multilocal, nós não temos endereço fixo. Você está aqui hoje, mas amanhã você pode ser chamado a servir lá no Novo Mundo. Quem está lá no Novo Mundo, amanhã pode estar sendo chamado a servir aqui no Tocantins. Todos nós precisamos estar prontos, preparados para servir quando nós abrimos a terceira unidade. Vocês sabem o desejo do nosso coração. Vocês sabem aquilo que o conselho quer. Hoje nós temos 2 unidades, mas a nossa vontade é ter a terceira unidade, a 4ª unidade, a 5ª unidade, e quantas unidades o Senhor quiser nos dar. E o fato é, quem é que vai abrir essas igrejas? Quem é que vai plantar essas igrejas? Somos nós. Por isso que nós precisamos estar prontos. Ter de fato esse espírito missionário e dispostos a obedecer. A gente tem uma resistência muito grande. A gente se apega muito fácil. A gente cria raízes. E a gente não quer sair do lugar onde nós estamos. Mas olha o que aconteceu com esses 2 homens. Paulo e Barnabé estavam muito bem ali em Antioquia. Mas eles sabiam que eles estavam ali sendo preparados para estar em outro lugar. E quando o Senhor chamou, eles não tiveram medo. Eles foram sensíveis ao Espírito e eles obedeceram ao Senhor. Então, quando nós chegarmos a abrir a terceira unidade, o que eu peço é: não se esconda. Não se esconda. Esteja preparado, esteja pronto. Se você for convocado, se você for convidado, diga: eis-me aqui. Se sacrifique. Você não está fazendo um serviço para o conselho. Você está fazendo um serviço para o reino de Deus. Vá lá e faça com alegria. Esteja à disposição com alegria. Sirva com alegria. Já passou da hora, queridos. Passou da hora de a gente parar de olhar para os nossos gostos pessoais, para as nossas vontades pessoais, e passarmos a dar mais atenção ao reino de Deus. Essa era uma marca importante na igreja de Antioquia. Uma igreja aberta ao mundo. Uma igreja que estava disposta a ir. Além de receber, ela estava disposta a ir. É uma igreja obediente. Os 2 que foram chamados, 2 que foram consagrados, eles não hesitaram. Eles não falaram assim: não, manda outro, manda Manaém. Envia Lúcio. Envia o Simeão. Não. Paulo e Barnabé, eles receberam com alegria. E fizeram essa missão com alegria. Então, irmão, essas são algumas marcas da igreja de Antioquia. Marcas que eu quero ver na igreja presbiteriana Ebenezer. Uma igreja aberta às pessoas. Conforme eu disse, nós não podemos ser limitadores. Nós não podemos ser pessoas que colocam empecilhos e barreiras. Meu desejo é que a igreja de Antioquia, ou melhor, que a nossa igreja seja um reflexo da igreja de Antioquia. Uma igreja com profundo amor pela palavra de Deus. Uma igreja que goste de estudar a palavra de Deus. E que o nosso coração esteja sempre pronto a receber qualquer pessoa que vier a nós. As pessoas estão chegando. O Senhor tem enviado pessoas. Então a gente tem que ser uma igreja que inclui.
uma igreja que integre, uma igreja que une. Irmãos, a gente precisa se alegrar com cada alma que recebe a graça de Deus, que se converte de fato. Porque isso faz parte da igreja, isso é o nosso combustível. Ver uma igreja, ou ver pessoas chegando até nós, pessoas que não eram cristãs, e aqui elas recebem a palavra de Deus, aqui elas se convertem, aqui elas se batizam, e aqui elas começam a caminhar e dar frutos. Isso deve ser motivo de alegria para nós. Nós não podemos ser uma igreja que fecha as portas para isso. Mas também nós devemos ser abertos a Deus. Uma igreja sensível ao Espírito. E conforme eu disse, para isso nós precisamos nos consagrar. Irmãos, passou da hora de a gente andar como crianças. Então, a gente começar a andar como adultos. Jejum, adoração e oração. Isso faz parte da maturidade cristã. Não é necessário mandar a gente fazer. A gente tem que fazer. A gente precisa crescer nisso. E ao fazer isso, a gente vai perceber o tanto que a gente vai se tornando cada vez mais sensível. Os nossos ouvidos vão ficando cada vez mais atentos. A palavra de Deus vai ficando cada vez mais interessante para nós. Porque o nosso coração está sedento. Porque o nosso coração está aberto. Então, assim como a igreja de Antioquia, eu também quero ver essa marca. Uma igreja aberta a Deus e sensível ao Espírito. Mas também eu quero ver uma igreja aberta ao mundo. E uma igreja obediente a Deus. Uma igreja que está sempre preparada para dizer sim ao reino de Deus. E obedecer com amor. Obedecer com alegria. É difícil a gente encontrar igrejas assim. É difícil. Porque existe muito ego, existe muitos empecilhos que nós mesmos colocamos. Mas conforme eu disse, como a igreja de Antioquia era um exemplo, e sempre foi um exemplo para toda a cristandade, para todo o cristianismo, eu quero olhar para essa igreja e eu quero ver essas marcas aqui. Pessoas buscando exatamente isso aqui. Pessoas diferentes, de contextos diferentes, mas vivendo em amor. Consagrando ao Senhor. A gente está se preparando já para o início do segundo bimestre. Avanço. E a partir de hoje eu já quero que você comece a pensar sobre isso. Tem muitas cadeiras aqui que estão vagas. Claro que muita gente faltou. Mas a gente quer ter um problema aqui. Sabe qual que é esse problema? Não ter lugar para colocar gente. A gente quer ter esse problema. Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos ir. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Sair do nosso conforto. Sair da nossa zona de conforto. Pregar o Evangelho. Quantas pessoas que trabalham com você, que estudam com você, que precisam ouvir ainda a mensagem do Senhor. E é você que está sentado aqui que vai fazer isso. Assim como Paulo, assim como Barnabé, que não hesitaram e disseram sim. Nós precisamos estar prontos para também dizer sim. Eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos cantar mais uma canção ao Senhor. Enquanto a gente canta, eu quero que você pense sobre essas marcas. Eu quero que você olhe para você. Eu quero que você busque enxergar onde que você está falhando dentro dessas marcas. Será que você é uma pessoa que tem dificuldade em receber novas pessoas? Será que você é uma pessoa que queria, gostaria que a igreja parasse onde está aqui, porque você está confortável com esse grupo de pessoas? Se sim, ore ao Senhor para que o seu coração esteja aberto a receber novas pessoas. Talvez você não tenha a marca do amor ao estudo da palavra. Se você ainda não tem essa marca, se às vezes vir na EBD é um sacrifício muito grande para você, é uma dificuldade muito grande, porque tem que acordar cedo no domingo. Ore por isso. Ore para que Deus te dê disposição para você acordar cedo, começar seu dia, o seu domingo, na comunidade dos seus irmãos, buscando conhecimento, buscando o Senhor. Se você é a pessoa que tem dificuldade a se abrir
para Deus, ao mover de Deus, ore ao Senhor para que seu coração esteja sensível ao Espírito, para que você possa colocar os seus dons em operação, para que a igreja possa usufruir daquilo que Deus te deu, porque é para isso que os dons foram dados, para que cada um seja edificado em amor. Os dons que me faltam, eu preciso ser edificado pelos dons que estão em vocês. Se você é uma pessoa que não é aberta ao mundo, que tem dificuldade em pregar o Evangelho, que não tem esse espírito missionário, ore ao Senhor. Ore ao Senhor para que Deus te dê esse espírito, essa vontade, essa coragem de abrir a sua boca e espalhar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Se você tem dificuldade em obedecer, quando você é convocado para o serviço do Senhor, às vezes por medo, às vezes por receio, às vezes por vergonha, ore ao Senhor. Peça a Ele que te dê coragem, intrepidez, para que você saia da sua zona de conforto e queira de fato estar a serviço do reino. Você vai perceber o tanto que você pode ser usado, quando você se deixa ser usado pelo Senhor. Vamos cantar ao Senhor.